Atos 13, verso 22, só. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, que estava pregando na sinagoga em Antioquia da Pisídia, e havia oposição dos judeus. Então, no versículo 22, o apóstolo diz assim, olha que coisa interessante. E quando este foi retirado, falando de Saul, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amado Deus, Espírito de Deus, glorifica Jesus através desta palavra e vem abençoar todos que estão conectados, todos que estão presentes, abençoando-os com a tua palavra, abrindo ouvidos e olhos para que ouçam e enxerguem a tua palavra. Eu oro a ti no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pode sentar, filhos, glória a Deus. Amados, o apóstolo Paulo aqui faz uma alusão a Saul. Saul foi rei de Israel. Ele diz a Bíblia que ele era o mais alto, né? Que ele era belo. E Saul começou a governar ali e ser o rei de Israel. E quando precisava, ele recorria a Samuel. Samuel era profeta ungido de Deus, filho de Ana. Então veja bem que Deus havia dado uma ordem para Saul. Saul, quando destruíres o exército do inimigo, não pegue nada do que tem lá. Nada. E ele pegou e levou o rebanho para oferecer sacrifício. E Deus se aborreceu com ele. Porque sabe, irmãos, olha, Deus quer algo de nós, obediência. Sem a obediência, nada feito. Não se obtém nada de Deus sem obediência. Ele pensou que fosse agradar a Deus, ele desobedeceu a Deus e caiu, não é, no desagrado de Deus. E Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel. E estava vivo Saul ainda. E Samuel então falou com Jessé, e Jessé foi desfilando os filhos dele. Passa um, Deus disse não. Passa dois, não. E assim foi, não. Faltava o caçula. E este era jovem demais, e o pai de Jessé desprezou, não trouxe para apresentar. Então Samuel perguntou, escuta, mas não tem mais nenhum? Ah, tem um mais novo, mais novo, traz ele aqui. Quando apresentou Davi, o Espírito de Deus disse, é esse, unge ele, oh glória. Logo aí você pode perceber o seguinte, que os olhos humanos enganam, que o juízo do ser humano falha. Aos olhos do pai de Davi, Jessé, esse era o último, esse nem ia ser apresentado, e foi esse que Deus escolheu. Oh, glória a Deus. Eu quero te dizer que Deus te conhece o mais íntimo do teu espírito, Deus conhece o que você pensa, o que você imagina, o que você medita dia e noite. Deus está vendo aquilo que você tem no seu coração, meu irmão. Riandalabalás. E a palavra de Deus diz que achei a Davi, disse Deus, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Por que ele era segundo o coração de Deus?
porque ele era diferente de Saul. Saul não era segundo o coração de Deus, embora alto, de bela aparência, mas não era segundo o coração de Deus. Para ser segundo o coração de Deus, tem que executar o que ele manda segundo as suas ordens. Presta atenção nisso. Está compreendendo? Quando Deus diz assim: não fareis imagem de escultura alguma, não vos prostrareis diante dela. Então tem muita gente até que tem conhecimento de Jesus, de Deus, mas não obedece. Tem imagem guardada na sua casa. Tem senhoras e senhores, tem imagem escondida para tudo quanto é lado. Deus está dizendo: não farás imagem de escultura, não ajoelharás diante dela, porque eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5. Eu visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, e faço de misericórdia aos que me amam, e guardo os meus mandamentos. E Davi guardava os mandamentos do Senhor. Aleluia. Muita gente diz: não, mas Deus está vendo a minha intenção, isso aqui representa. Que representa? Deus está dizendo: não vos ajoelhareis diante dela. Há muita gente que diz: eu conheço a Deus, mas vive de manhã cedo procurando horóscopo, para ver o que é que o horóscopo está falando, se é dia de negócio, se não é de negócio, se pode sair ou se pode ficar. É abominação diante de Deus. Há muita gente que não observa o que diz Isaías. Aqueles que consultam os espíritos familiares, que chilreiam e murmuram entre dentes. Por acaso consultar-se-á os mortos em favor dos vivos? Consultar-se-á o Senhor e não os mortos. E muita gente vai para o Hades, para o inferno, por causa dessas desobediências. Pastor, você está sendo duro hoje. Eu não. Eu só estou obedecendo. Deus está mandando e eu estou seguindo, estou atrás. Mas você quer ser abençoado? Faz que nem Davi, segundo o coração de Deus. Quer fazer que nem Davi? Quer obedecer? Vamos ver o que Davi fez? Vamos ver. Davi foi levar um lanche para os seus irmãos no campo de batalha, e os seus irmãos estavam lá para guerrear, e lá havia um filisteu de 6 côvados de altura, 3,60 metros de altura, que tinha uma força tremenda, uma espada muito grande, e vivia desafiando o exército de Deus, e vivia falando mal do Senhor, Deus de Israel. Davi, quando ouviu aquilo, enfureceu-se. Davi disse: Saul, eu vou enfrentar esse incircunciso, eu vou matar esse gigante. Quem é esse incircunciso que fala mal do Deus dos exércitos e do exército de Israel? Eu vou lá, eu vou dar um jeito nele. Saul quis dar a roupa dele de guerra, porque Saul estava morrendo de medo do gigante. Saul falou: não, isso vai... Davi disse: isso vai me atrapalhar ao invés de ajudar. Pegou uma funda, 5 pedrinhas, sabia que o gigante Golias tinha ele mais 4 irmãos, eles eram em 5 gigantes, né? Sabia disso? E Davi foi para o campo de batalha, e quando o gigante olhou segundo o olhar do homem, olhou com desprezo. Por acaso eu sou cachorro para vir me enfrentar com pedras? Eu sou algum cachorro? Eu sou algum animal? O que você está pensando que eu sou? Eu te mato hoje, falou para Davi. Davi disse: hoje eu corto a tua cabeça. Por que Davi agiu assim? Porque Davi tomou a dor. Davi disse: ninguém ofende o meu Deus. Ninguém pode falar o que esse homem falou contra o meu Deus. E Deus se alegrou do que Davi falou. Você tem se condoído quando alguém ofende o nosso Deus?
Você tem se levantado e pregado com autoridade, com ousadia? Ou você tem ido como a maioria que diz: calma, não precisa ser tão violento assim. Vai devagarinho, com jeitinho. Não. Se alguém falar besteira contra o meu Deus, sai fogo da minha boca em nome de Jesus. Fogo de Deus sai. Oh, glória a Deus. Deus se alegrou de Davi. Davi se condoeu das ofensas que foram feitas contra Deus. Primeiro ponto. O que mais que Davi fez? Davi começou a ser perseguido por Saul com o exército. Saul foi atrás de Davi para matá-lo, porque ainda, embora ele recebeu a unção de rei, ele não estava no exercício do reinado de Israel. Estava ainda Saul. E num esconderijo, numa caverna, aqueles amigos que estavam com Davi disseram: olha o rei dormindo lá, vai lá e mata ele. Ele disse: não, jamais eu toco no ungido do Senhor. Isto pertence ao Senhor. Foi lá e colocou uma fita, algumas coisas, demonstrando que ele esteve do lado de Saul e poderia ter cortado a cabeça também de Saul. Ele não fez isso. Ele respeitou, embora Saul não fizesse a vontade do Senhor, ele respeitou a autoridade de Saul por causa da unção do Senhor na vida de Saul. O que está acontecendo hoje? Hein? Está acontecendo uma medida de iniquidade tão grande na face da terra, sabia? Sabia? Iniquidade é diferente de pecado. O pecado é errar o alvo. Todos erramos o alvo. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Porém, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos livrar de toda a injustiça que nós praticamos. 1 João 1, verso 8 e 9. Porque temos um advogado, Jesus Cristo. Ele advoga a tua causa se você recorrer a Ele, e Ele te perdoa. Mas, apesar de errarmos o alvo, procuramos ser perseverantes na obra do Senhor. Veja bem, erramos o alvo, pedimos perdão e continuamos servindo ao Senhor. Agora, e iniquidade? A iniquidade é um acúmulo tão grande de pecado, e é uma perseverança em permanecer no pecado, é uma perseverança em continuar agindo erradamente. E este não tem perdão. A iniquidade está de uma tal maneira que não se respeita mais as autoridades eclesiásticas, pastores, diáconos, evangelistas, bispos, evangélicos, não se respeitam mais professores, não se respeitam mais autoridades constituídas, juízes, desembargadores, ministros, não se respeitam mais delegado, não se respeita mais nada, o filho não respeita o pai, o neto não respeita mais o avô. Por quê? Porque estamos vivendo nos dias da iniquidade. E aqui nós vemos um homem que não deixou o pecado, a iniquidade tomar conta do seu coração. Ele respeitou Saul. Segundo ponto. Primeiro, se doeu por causa de Deus. Segundo, respeitou o ungido de Deus. Isso nós devemos fazer, respeitar-nos uns aos outros, respeitarmos as autoridades, respeitarmos as pessoas mais velhas. Sim, isso é do agrado de Deus. Compreende? Davi tinha esse espírito. Esse espírito estava no coração de Davi. Terceiro, Davi era um homem leal e fiel. Jonathan,
Jonatas era amigo de Davi. Jonatas era filho de quem? De Saul. E ele morreu e deixou um filho, nome difícil de dizer, Aí, é isto. Mefibosete. Ele tinha um problema, talvez paralítico, ele tinha problemas. Não era normal, pronto. E quebrou, e ficou problemático. Naquele tempo não tinha ortopedista, ficou com problema. Sabe o que Davi fez? Davi recolheu na casa dele o filho de Jonatas. E ele almoçava na mesa, ele jantava na mesa, e ele viveu todos os dias dele na casa de Davi. Então Davi era segundo o coração de Deus. Porque quando olhamos no currículo de Davi, nós temos a mania de olhar apenas que ele adulterou com Betsaba e que ele foi o mandante de pôr Urias na frente de batalha e morrer na batalha. Sim, foi um pecado. Mas quando Natã chegou e deu a profecia para ele, ele se arrependeu imediatamente e pediu perdão a Deus e se arrependeu do fundo do coração daquilo que ele tinha feito. Porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. E não ficou reincidindo naquele erro, parou. Já a iniquidade não, é a perseverança nos pecados. Assim como a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim com a fé, este será salvo. Então, a missão dos pastores na igreja é pregar o evangelho para que as pessoas perseverem na fé uma vez dada aos santos. Então, por isso Jesus diz, não julgueis para que não sejam julgados. Com a mesma medida que julgardes, vos julgarão a vós. Por quê? Porque errar o alvo, que é uma palavra grega, todos erramos. Mas continuar errando no mesmo erro sempre, aí já é iniquidade. Então nós devemos perseverar na fé, confessar nossos erros e seguir Jesus Cristo. Agora, há pessoas que amam a iniquidade, que amam os pecados, que persevera no caminho dos pecadores, que se assenta na roda dos escarnecedores. Mas os justos se comprazem em ler a palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Apesar de errar o alvo, confessa a Deus o erro, o pecado, e persevera em ler a palavra do Senhor. Estes serão como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no seu tempo próprio dá o seu fruto, e há uma promessa: tudo quanto fizer, prosperará. Então diga para o Senhor o seguinte: Senhor, olha para o meu coração. Eu sei que na tua presença eu sou um pecador, mas o sangue do teu Filho Jesus me purifica de todo pecado. E eu me comprazo em ler a tua palavra dia e noite, meditar na tua palavra, guardá-la no meu coração. Então agora, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que tudo quanto eu fizer prospere, aleluia, porque faz parte da mesma palavra, Senhor. Davi foi um homem segundo o teu coração. Quero eu também ser segundo o teu coração, Senhor. Davi tinha outra coisa que agradava a Deus de forma tremenda. Ele era um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Ele louvava a Deus, ele criava letras, ele fez salmos de adoração que são magníficos e extraordinários e estão na palavra de Deus. E ele não cantava para que outros vissem ele cantar.
ele cantava porque fluía do seu coração, como o ar que nós respiramos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, atende o meu clamor, porque minha alma anseia por ti. Quando ele pecou, ele disse no Salmo 51, Senhor, eu queria ter asas como a ave tem asas e voar para um lugar muito longe. Não te afastes de mim. Uma coisa eu peço, Senhor, que tu não tires o teu espírito de mim. Aleluia. Você quer ser abençoado por Deus? Você que está aí online, você que está aqui presencial, ouça o que Deus está falando nessa noite, mediante a palavra de Deus. Seja um homem, seja uma mulher, segundo o coração de Deus. Como diz Davi num dos salmos, ele diz o seguinte: confia no Senhor e Ele tudo fará. Aleluia. Alegra-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Oh, glória! Olha só, o que o teu coração deseja nesta noite, o que você apresenta para Deus nesta noite, o que você deposita no altar de Deus nesta noite, deposita o teu coração, deposita a tua petição no nome santo de Jesus, e Ele tudo fará. Glória a Deus. Aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Confia nele, estriba nele, não te desanimes, não se revolte, diz Salomão nos provérbios. Não fique a olhar os ímpios que prosperam, mas olha para o Senhor é o teu rochedo, o Senhor é a tua resposta, o Senhor é o teu abençoador, o Senhor é o teu garantidor. Não coloca a tua esperança a não ser no Senhor. Coloca a tua esperança no Senhor. O Senhor pode mudar a tua vida, pode mudar a minha vida, pode mudar as nossas vidas, porque Ele é Adonai, Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo poder Ele tem, Ele é o Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é a estrela da manhã, Ele é o grande Yahvé, é o grande eu sou. Glória a Deus, confia nele, deposita a tua fé nele, e você vai agradar a Ele. No Novo Testamento está escrito na carta aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Agrada a Deus. Abraão agradou a Deus porque teve fé. Você sabe o que é fé? É a firme certeza absoluta de que as coisas que você espera virão para você, que elas já existem no mundo espiritual. Entra no mundo espiritual agora pela fé. Veja com certeza o que você precisa, o que você quer, e diga: Senhor, eu creio que tudo é possível, Senhor.